Oi galera, meu nome é Lilia, bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal e hoje a gente vai acompanhar a história de um cara que depois de uma grande perda na sua vida não consegue mais escrever e ele acha então que sua carreira de escritor basicamente acabou até que ele vai achar inspiração muitos anos depois em uma casa do lago cheia de fantasmas. E essa história eu li no livro. Mas antes da gente ir pra resenha, eu queria pedir pra você se inscrever no canal, curtir, compartilhar e ativar o sininho pra sempre estar por dentro dos vídeos novos que saírem aqui no Li no Livro. E se você também não está por dentro, eu faço uma leitura coletiva em ordem cronológica, não coletiva assim, mas uma leitura em ordem cronológica dos livros do King, um por mês. Aí já estou quase indo pro 4º ano, então todos os livros do King que vierem desde esse que eu estou falando aqui hoje, Saco de Ossos, pra trás, já tem resenha aqui no canal. Então se você se interessar, dá uma procuradinha. E o livro que a gente vai conversar aqui hoje então é Saco de Ossos, do Stephen King, que foi publicado originalmente em 1998 com o título original de Bag of Bones. Nessa história, então, a gente vai acompanhar o personagem do Mike Noonan, que é um escritor, mais um dos escritores do King, que ele nunca cansa e ele faz bem, então não estamos reclamando, que ele passou por uma perda extremamente trágica. Ele perdeu a esposa dele num incidente, eu acredito que ela teve algum derrame, alguma coisa assim, e acabou falecendo. E ele é um escritor relativamente novo ali, né? Ele tá ali bem, eu acho que no começo dos 40 anos, final dos anos 30, e a esposa dele também era bem nova, então é uma coisa muito chocante na vida dele. E ele é um escritor extremamente famoso que acaba tendo um bloqueio criativo depois que ele sofre essa perda. Então ele passa algum tempo ali meio que se equilibrando nas pernas para saber o que vai fazer com a vida dele de escritor, até que eles tinham uma casa no lago lá, né, uma casa no interior, que eu já esqueci o nome da cidade, mas enfim, que eles acabam voltando lá e talvez ele consiga então recuperar aí a sua inspiração para escrever. Só que isso vai vir com um peso bastante complicado, porque ele vai se ver envolvido numas tramas ali de fantasmas e pessoas da vida real bem ruins. Eu ia comentar um pouquinho sobre as conexões desse livro com o universo em si, mas eu acho muito pontuais. Ele faz algumas referências a alguns personagens de It, um personagem de Metade Sombria, e também eu li lá que um personagem, acho que em Sob a Redoma, vai acabar comentando que leu o livro desse personagem, né, o Mike Noonan. Mas eu acho que são coisas muito pontuais, assim, que se você não leu, não vai fazer a menor diferença. Se você ler vai ser legal você passar. Eu sinceramente sou uma pessoa muito desligada e eu acabei fazendo essa leitura cronológica justamente para pegar as referências, não que fosse obrigatório, mas eu gostava muito do Stephen King, então eu queria ler todas as coisas que ele leu. Por que não ler em ordem cronológica se você já pega ali, né, as coisinhas que ele deixa ali de uma conexão com outra? Só que eu sou uma pessoa muito esquecida, eu esqueço as sinopses, eu esqueço os nomes das cidades, eu esqueço tudo, então pra mim, geralmente eu passo pelas coisas, eu nem lembro, então não serve de muita coisa. Então tem esses pequenos pontinhos ali entre o que acontece aqui. O que acontece aqui não tem impacto em outras histórias, mas alguns personagens de outras histórias acabam aparecendo, dando o ar da graça ali, dando o ar da graça aqui. Inclusive, se eu não me engano, acho que tem um personagem de Insônia também, que é o personagem principal de Insônia, acaba tendo uma conversa passageira com o Mike Noonan. Não vi quando li isso, só li depois, então, como eu digo, não quer dizer muita coisa. Se eu não me engano, eu já esqueci de novo, mas se eu não me engano, a cidade que o personagem começa a história, antes dele ir pra essa cidade que se chama, acho que Sarah Laughs, alguma coisa assim, que se passa mais a história assim, se eu não me engano, acho que é Derry, se eu não me engano é Derry, ou Castle Rock, uma das duas cidades famosas do King. Então tem umas menções às coisas ali, como eu disse, o personagem It vai ter, porque ele é ali, né, se eu não me engano, de Derry. Então fica ali uma conexãozinha aqui, um tiruru aqui, um tiruru lá, mas não, realmente não faz diferença. Tem histórias do King conectadas, inclusive quero mais pra frente trazer algumas vídeos sobre isso, né, como é toda a saga Castle Rock, que realmente um personagem acaba estando significativamente num livro e daí vai aparecer no outro também, mas aqui é só realmente o chuchuzinho do King pra deixar o fã feliz. Esse livro do King era um dos que mais me instigavam a ler, porque eu gostava muito, não só porque essa capa é maravilhosa, assim, eu sou uma pessoa vazia e
sabe, rasa, e eu acho maravilhosa essas capas dele. Eu acho muito bonita essa capa. Mas não só por isso, por saber que ia trazer uma pegada um pouco mais livros de fantasma, e fazia tempo que eu estava com vontade de ler algo de fantasmas do King, então me instigava a ler bastante. Só que eu caí do cavalo muito rápido com esse livro. Antes de parecer que eu estou falando muito mal, eu gostei muito da leitura e achei muito legal a história. Só que o timing que eu peguei esse livro para ler não foi legal. Eu comecei ele em outubro do ano passado e eu comecei a ler ele logo antes de uma baita de uma ressaca literária que eu passei, tipo, dezembro e janeiro. Acho que foi em novembro, na verdade. Passei dezembro e janeiro sem ler quase nada. Realmente, tipo, puf, puf, cortou minhas leituras naquela época. E esse livro ficou ali meio que engatilhado no comecinho dele. Então, eu fiquei com uma sensação meio ruim de que eu não estava gostando, mas era porque realmente o meu momento de leitora não estava legal. E isso me decepcionou um pouco, porque eu estava muito, nossa, eu vou pegar e ler e tarará, acho que vai ser o livro do King. Eu tinha essa sensação, que eu vou ler muito rápido porque vai funcionar e a temática, e eu caí muito rápido do cavalo. Então, demorei quase 3 meses para ler, se você pegar do começo ao final. Acabou que eu retomei ele depois da ressaca, desde o comecinho, esqueci tudo. Comecei de novo e funcionou muito bem, mas que a história, assim, eu fiquei, nossa, poderia ter sido uma história bem mais bonita e feliz para eu contar, mas tudo bem, às vezes acontece na nossa vida de leitor. Confesso que o começo do livro também para mim não foi uma coisa muito fácil. A gente vai acompanhar nesse comecinho do livro ali, como eu citei, ele passando por esse luto da esposa dele e ele perdendo essa facilidade de escrita, né, ele tendo que fazer ali umas maracutaias, que eu acho bem legal, eu não vou entrar em detalhes, para driblar então esse momento não escrevendo dele. E foi uma leitura um pouco difícil para mim, porque ele é bem lento e ele é bem dramático para realmente construir o personagem, construir, né, a dificuldade que ele tá passando. E eu estava passando por um momento de luto também, que eu tinha perdido minha mãe no ano passado, então não foi uma coisa muito agradável de ler. Inclusive, eu acho que essa ressaca que eu tive foi uma coisa meio atrasada desse momento que eu estava passando. E esse livro tocou num ponto bem, assim, sensível, digamos assim. E eu esperava que fosse uma coisa bem já começando com coisas aterrorizantes e fantasmas, e não foi. Realmente foi um começo um pouco mais dramático e mais lento. Então, eu tive esse baque do começo, assim, de não saber exatamente se eu estava gostando, se eu queria, daí veio a ressaca, enfim, depois tentei de novo e persisti. Mas eu vou dizer assim, se você passar por essa mesma sensação, que pra mim foi totalmente do time, não que fosse ruim, né? Era realmente do que eu estava passando. Mas se você passar, quando eu retomei a ler de novo, tudo bem, eu sou fã do King, eu sei disso. A partir ali, mais ou menos, da página 100, a coisa dá um pouco mais de mudada na história, e daí eu fui fisgada pelo livro. Talvez seja meio problemático você ter que esperar 100 páginas para ser fisgado pelo livro. Talvez, mas eu sou muito fã de carteirinha do King e eu sei que geralmente, a leitura dele compensa. Então vale a pena você fazer um esforcinho se você não tá tão dentro assim, que geralmente o livro vai te entregar. Não é... Teve alguns exemplos que vocês vão ver mais pra frente que não foram tão assim, mas esse aqui foi um caso dele. Então, caso você não esteja gostando tanto, dá mais uma esperadinha, dá mais uma insistida, porque a história vira e as coisas começam a acontecer muito rápido depois, principalmente dessas primeiras 100 páginas. Então, quando o livro dá essa virada, ele vai realmente entrar, digamos assim, nos trilhos do que é a história em si, e a gente vai ser levada para essa cidadezinha lá, que eles têm essa casa no lago, em que o personagem vai acabar se deparando com os outros dois personagens, que é uma mãe e uma filha, que é muito legal o arco da história. E é uma mãe ali que ela tá passando por dificuldades financeiras, e aí eles acabam se encontrando num cenário ali bem esdrúxulo, né? A menininha, enfim, ela acaba fugindo e ele acaba ajudando a mãe a recuperar. E aí ele se vê dentro de uma trama muito mais grandiosa do que ele esperava, que é essa mãe lutando para ficar com a filha, enquanto um avô muito rico quer tomar a menina da mãe. Então ele se vê nesse meio desse bololô que tá acontecendo ali, que é muito interessante, que vai dar muito gás pra história seguir em frente. E ao mesmo tempo que tem essa história da mãe e da filha, que é bem legal, tem ele vivendo nessa casa do lago, e aí começa realmente as aparições dos fantasmas, e é muito interessante porque são manifestações bem legais, e que você não sabe exatamente da onde tá vindo, por que tá vindo, então se é o cara alucinando, se é aparições, se é o que é, o que não é. E isso daí motiva bastante a história a seguir em frente. Outra coisa à parte dessa história que é bem legal e muito típico do King é o protagonista, que ele vai ser um escritor, como eu comentei, mas ele vai ser um escritor um pouco diferente, ou não sei, talvez eu achei legal, porque ele é um personagem meio assim...
sem muita coisa, sabe? Ele não é um cara nem muito bom, nem um cara muito mal. Ele tem lá umas motivações que levam ele, mas são coisas meio egoístas, assim, digamos assim, é mais motivado por ele, pela dor dele. Não tem nada muito, assim, altruísta no cara. Eu acho que ele é um personagem muito médio, muito sem muitos atrativos, que funciona muito legal. Eu gosto de personagens que tem essa pegada, assim, pessoa do dia a dia, sabe? Não precisa ser excepcional, não precisa ser muita coisa, apesar de que ele é um escritor muito famoso, então ele já tem essa pegada meio, né, à parte. Mas eu gosto muito, assim, eu achei que ia ser um pouco, sabe, cansativo demais, porque ele não é um personagem que você tem muita coisa que você torce por ele, mas que eu acho muito legal, porque ele acaba sendo um narrador e uma visão meio neutra da história, e é muito legal. Mas ao mesmo tempo que ele tem essa pegada meio, assim, quando essa mãe e filha são inseridas na história, ele vai acabar comprando uma briga ali, né, pra defender elas, e isso é muito legal. Um ponto negativo da história que realmente foi uma das coisas que me fez não ser um super favorito, é que tem alguns momentos da história que a gente vai acompanhar umas viagens do protagonista, assim, que ele dá uma viajada na maionese, e não são trechos muito longos, não são capítulos inteiros, assim, não é uma coisa, tipo, nossa, extremamente desinteressante, mas me tirou um pouco da história e me tirou um pouco do brilho. Eu estava muito cansativa, porque eu queria saber o que ia acontecer. Eu queria saber ele desvendando o mistério, né, da casa ali, né, que ele mora. Queria saber o que ia acontecer com a mãe, com a menina, esse plot secundário aí que vai ter na trama. E ele ficava dando aquelas viajadas. O King, ele tem esses momentos, assim, acho que ele quer dar umas viajadas dele mesmo, daí ele viaja com o personagem. E pra mim, quando eu tô muito dentro da história, eu não consigo, daí eu fico um pouco, sabe? Ai, vamos seguir em frente. É algo parecido que eu tive em sensação em Rosemary, por exemplo, que eu li, que a personagem principal tá seguindo aquela trama na vida real, do nada entra uma característica meio fantasiosa ali da história, e me tira, sabe? Ah, eu não quero saber disso, quero saber o que tá acontecendo na vida real. Então, teve alguns pontos momentâneos, assim, da história que fizeram isso, que realmente deu uma brochadinha, assim, no que eu tava ali. Esses pontos específicos, eles vão ter conexão com a história lá na frente, não são totalmente despropositais, vamos dizer assim, mas como eu disse, eu, como leitora, já tava... Não precisa, tá? Outro ponto, assim, que eu fiquei um pouco irritada lendo ele é que você não entende pra onde tá indo a história, você não entende o que tá acontecendo até muito mais perto do plot final. Então, eu fiquei assim, preciso de mais dicas, preciso de saber, e às vezes me deixava um pouco, parece que isso aqui é muito, muito, muito sem propósito e eu tô gastando tempo lendo. Não foi, tipo, uma coisa super, hiper perto das viagens, assim, né, que eu citei, mas deu uma caidinha. Mas eu gostei muito da história, eu gostei muito do plot final. A forma como ele amarra tudo pra você entender o que tá acontecendo na casa, em paralelo com o que tá acontecendo com a mãe e com a filha, é muito legal. Assim, além de tudo isso, ele dá uma passeada, assim, ele fala de diversos temas, assim, de uma forma que eu achei muito legal. Talvez não seja bem meu local de fala, porque vai comentar um pouco ali sobre racismo, sobre, enfim, várias coisas assim ligadas a preconceito racial, cultural, pontualmente ali, talvez não seja muito meu lugar de fala para dizer, mas eu gostei muito do que eu li, assim, e achei que ele conseguiu ligar essa parte mais sobrenatural, mais mística, com críticas pontuais sobre isso, sabe? Então, achei muito, muito legal. Talvez eu passei boa parte do livro assim, meio, que? Não tô entendendo por que você tá fazendo isso, é só pra realmente ter alguma coisa de sobrenatural. Mas quando veio muito legal, pelo menos pra mim funcionou super bem. E eu acho que ele conseguiu amarrar e dar propósito a todas as pequenas coisas e elementos que ele foi colocando ao longo da história. Não só ligado ao desenrolar da história, mas tem alguns pontos da história que me deixaram muito chocada, tipo uns plot twists e coisas que acontecem que eu não esperava que acontecesse, não eram escolhas que talvez fossem tão óbvias assim de serem feitas pra trama. Em especial, não vou entrar em spoilers, a cena do trailer que me deixou muito chocada, eu não esperava aquilo vindo e foi assim o pontapé pra coisa seguir em frente. Então, achei muito louco como tudo se ligou e como todos os personagens acabaram no final. E de certa forma muito bonitinho, muito assim, tocante mesmo. Fazendo um resumo geral, então, teve momentos da história que realmente não tava tão dentro assim. Acho que teve elementos, coisas que ele coloca que às vezes é bem coisa assim de escritor, sabe?
querer colocar umas viagens que tá na cabeça dele, que talvez nem combine tanto com o tom da história, mas se você olhar do começo ao final, eu gostei muito. As cenas de aparições, teve algumas que me deu muito medinho do que eu tava lendo. Confesso, assim, que a descrição dele, não assim, super medo, mas a descrição das algumas coisas acontecendo sobrenaturais me deixou assim, eita! E realmente, geralmente não tenho esse tipo de coisa, acho que talvez o Iluminado um pouco, mas esse aqui funcionou algumas cenas muito legal, gostei bastante. Me colocou assim dentro da história, como se eu estivesse vivendo. E não só isso, a trama da mãe e da filha, a coisa da casa, o que se liga, as histórias ali, né, do passado problemático dos Estados Unidos, principalmente ali envolvendo, acho que década de, sei lá, 50, 60 ali na segregação racial, muito forte, que eu não vi vindo e veio e fez muito sentido, assim. Teve algumas coisas meio dolorosas que acontecem na história, teve uma coisa mais bonitinha, como eu falei, que acaba sendo mais tocante, mas que no geral é um livro que eu gostei bastante, que eu lembro agora, que eu já li já faz um tempinho, né, com mais carinho e acho que funciona muito bem. Então, muito bonitinho, muito maravilhoso. Fica aí minha dica. Eu acabei dando 4,5 estrelas por causa desses pontos que, como eu citei, não me prenderam tanto na história, mas que vale muito, muito, muito a pena ler. Deveria ser um livro que tivesse um pouco mais, talvez, de sucesso por aí. O livro foi adaptado, então, para uma minissérie. Eu não sei se é aqueles filme para TV ou se é a minissérie em si, que tem aí mais ou menos umas 2 horas e meia, e traz o Pierce Brosnan como o Mike Noonan. Então, é uma das adaptações aí que tá na fila para assistir, com certeza vai ser um dos vídeos que eu vou trazer aqui pro canal. Dá uma aguentada aí. Então, galera, por hora é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa aqui embaixo se você já leu, se você quer ler, se você tem interesse, se não tem. Se não tiver, por favor, tenha, porque é um livro que vale bastante a pena. E a gente se vê, então, no próximo vídeo. Até mais!